A paz, irmãos e irmãs. Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo, por mais um dia na presença dEle, pelo cafezinho, pelo alimento. Damos graças, Pai, pelo dom da vida, pela Tua presença, pelo maná que nos sustenta todos os dias. É tão bom, né? Acordar e já ter um alimento para as nossas almas. Deus, obrigado por isso. Obrigado porque nos escolheu, nos separou. E nós queremos te dar graças. Queremos cada dia mais, melhorar mais e mais, Pai. Agradar o teu coração. Saber que o Senhor está, assim, feliz por nós, pelo que nós nos tornamos. Quantos pais, né? Criam os filhos e depois, quando os filhos crescem, os filhos abandonam os pais, não ligam. E eu creio que o Senhor, como pai, o Senhor vê isso. Quantos que o Senhor veio para todos, mas nem todos o receberam. O Senhor colocou ali na cruz o teu Filho unigênito por amor a cada um de nós. E ali Ele levou sobre Ele toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado, mas nem todos aceitaram, né? Então, hoje nós queremos falar que nós que estamos aqui agora, eu, Elcio, nós somos muito gratos por tudo, pela Tua presença, pelo Teu amor, por o Senhor abrir para nós a palavra, né? Esse alimento. É tão bom, todo dia a gente descobre algo novo e a gente vai crescendo no amor, porque fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós queremos te dar graça por essa palavra, Senhor. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar e que a gente possa também ser usado como canal para levar a outras pessoas que ainda não foram alcançadas a Tua palavra, Pai. Amém, aleluia, amém. Graças nós te damos por esse momento de oração. Pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus, e nos dê unção para ministrar a Sua palavra, seja dada por Espírito Santo mesmo, para nosso coração ficar repleto de coisas boas plantadas, essa semente venha germinar. Pessoa que vai ouvindo aí, mundo afora, essa palavra também receba da parte de Deus uma boa semente em nome de Jesus. Ontem eu preguei na igreja uma coisa importante, é mudança de vida e de comportamento. E hoje, coincidentemente, nós não... Bom dia, Ju, Pai do Senhor. Bom dia, Ju. Ó, meu coraçãozinho. Te amo. Como é que faz coraçãozinho, Zé? Assim. Ju? Ai, e aí hoje, irmão? Aí, os que fez é assim, ó, junta a mãozinha. Isso. Olha lá, que bonitinho. Ai, coraçãozinho pra você, Ju. E aí hoje, coincidentemente, a Célia falou, olha, Tiago. E aí eu queria falar alguma coisa sobre Tiago. Irmão, Tiago era irmãos de Jesus, carnal. Irmão de Jesus, carnal. Só que tem um detalhe, ele não acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele só estava ali. Andava com ele. Andava com eles. Mas ele não cria verdadeiramente em Jesus. Até a ressurreição. E eu vou ler. O dia que Jesus, irmãos, que houve a ressurreição, houve uma mudança e uma transformação completamente. E os discípulos, e eu vou ler. Ó, a mudança foi tão grande, Sueli, bom dia, paz. Bom dia, Sueli. A mudança de Tiago, irmão de Jesus, ela foi tão grande que ele não cria Jesus. E depois dessa mudança, ela foi tão grande que às vezes as pessoas falam que se houve um primeiro Papa, foi Pedro. Mas se você continuar lendo mesmo e ler, você vai ver que se é que teve um primeiro Papa nessa época de concílio, daqui a pouco eu vou te falar por quê, nunca seria Pedro, jamais. Primeiro que Pedro era casado. Mas Tiago, irmãos, teria sido ele, porque ele foi um missionário. Vocês vão ver daqui a pouco o que ele falou
quantas pessoas fizeram um concílio já naquela época lá. Se tivesse que ter um primeiro papa, seria ele. Amém? Vamos ler? João, capítulo 7, vou ler do versículo 1 ao 5, tá? Fala assim: e depois disto... o título, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andando pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha aqui a palavra, irmãos. Ana. Olha aqui, olha o verso. Falar paz para Ana. Bom dia, dona Ana, paz do Senhor. Depois da ressurreição de Jesus, a Célia está lendo aqui João 7, aqui no versículo 5, está escrito assim, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha. Não acreditava que ele era o Messias. Aqui, nesse contexto, os irmãos de Jesus, incluindo Tiago, não acreditavam nele durante o ministério dele, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Mas depois da ressurreição de Jesus, Tiago se tornou um líder em Jerusalém. Olha só a conversão que eu falei, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1, 19. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago, ele liderava em Jerusalém. Ele fala depois, Tiago, Atos 15, capítulo 15, de 13 a 21, Tiago aqui no contexto, vai falar assim, Tiago, irmão de Jesus, fala depois de Pedro, Paulo, Barnabé, num concílio de Jerusalém, e decide que os gentios não precisam seguir mais a lei mosaica. E Tiago concorda com a decisão e cita uma profecia de Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Eu vou ler para vocês. Olha o Tiago, eu concordo com essa decisão. Nós não precisamos mais seguir a lei mosaica. Ele leu assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, e por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu como em Jerusalém. Ele citou, pelo Espírito Santo, irmão, você sabia que eu estou lendo errado? Estou lendo errado. Não foi essa citação. Mas enquanto o Elcio está aqui, vai falando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que a gente vem aprender hoje com essa palavra? Tiago era irmão de Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele não cria em que ele era o libertador. Não cria, não, sabe, você pode andar com Jesus o tempo todo, só andar, sabe? Amém. Mas ele não te trazer mudança para a tua vida. Então, Tiago só andava, mas para ele era comum, Jesus era comum. E o nosso Jesus, ele não é um Jesus comum. A gente não tem que tratar Jesus como se Jesus fosse uma pessoa comum. Jesus, ele é a nossa libertação, o nosso libertador. O nosso libertador. Ele tem poder para curar feridas, para transformar vidas, irmãos, a coisa maior, o maior que nós podemos falar de Jesus
é que ele se entregou por amor a cada um de nós. Então a gente não pode andar na presença do Senhor Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Tem gente que vai para a igreja, volta da igreja e nada muda, nada transforma. Porque Jesus é para ele Jesus, é Jesus. Esquece, né? Deixa de ver o poder que há em Jesus, o poder que há na palavra Jesus. Jesus cura, transforma, liberta. Isso, ele já foi ali na cruz e já morreu por nós e nos deu de graça, né? A libertação. Pela graça somos salvos. E Tiago andava com Jesus. Andréia, paz, bom dia. Bom dia, André. Olha aqui. E aí, quando eles fizeram esse concílio, Pedro, Barnabé, Paulo, eles falaram, e o último Tiago falou e ele concordou com a decisão e citou Amós 9, 11 e 12, que fala: naquele dia eu tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu e taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que não possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz Senhor, o Senhor que faz essas coisas. Aí, irmãos, a crer é para que as pessoas creiam que é o Senhor que faz essas coisas. Como no passado o nosso Deus não deixava que, por exemplo, Josafá fosse a uma guerra com milhões de soldados, para não falar, nós vencemos a guerra pela nossa força humana. Mas Deus falava, não, vocês vão só com 300, para que vocês não se gloriem da vitória, para saber que foi eu, a minha mão que levantou. Aqui, irmão, nesse contexto dessa história que a Célia acabou de ler, que o próprio irmão de Jesus, os irmãos de Jesus, paz Maria, paz Maria, Andréia, paz do Senhor, os próprios irmãos de Jesus não criam nele antes da ressurreição, mas depois da ressurreição houve aqui uma conversão genuína, verdadeira, instantânea, irrevogável, e eles começaram a fazer a obra, assim, assustadoramente crescendo por todos os lugares que ele ia. Bom dia, irmã. Tiago liderava em Jerusalém, fala, você vai ver alguma coisa assim lá em Atos capítulo 15, como que ele tomava a frente das coisas e ia fazendo igreja, e aí Paulo para outro lado, Pedro para outro lado, Pedro junto, Pedro para outro lado, fazendo milagre, cura, disseminando a palavra de Deus. E aqui eram em pessoas incrédulas, antes de Jesus morrer. Eles têm até Paulo menciona lá em Gálatas capítulo 1, 19, Paulo menciona Tiago, irmão de Jesus, líder em Jerusalém. Só vi outro apóstolo, Tiago, fazendo a obra lá em Jerusalém. Porque andou com Jesus. Aqui, irmãos, ontem eu estava falando sobre essas mudanças de vida e eu falei muitas coisas. As pessoas no mundo de hoje não são muito diferentes do mundo de antigamente. Pessoas são pessoas. Eva, Pai do Senhor, bom dia. Pessoas são pessoas, homens são homens. Quem que vai entender o coração do homem? Ninguém compreende. Hoje, mas aí, se você deixar Deus agir no seu coração, como agiu no coração deles, ali o próprio Jesus, que andava com eles, Tiago, né? Tiago e todos eles, os apóstolos que andavam junto com Jesus, aquele desespero momentâneo, que quando Jesus morreu, eles ficaram, eu como penso, se fosse órfão, sabe, né? Perdido, não sabe o que nós vamos fazer agora. Pedro voltou a pescar, ainda levou outros com ele.
Houve uma dispersão momentânea, uma tristeza, mas foi momentânea. Ah, foi momentânea, irmãos. E quando Jesus voltou, ele arrumou toda essa bagunça. Falou, gente, espera aí. A ponto de Jesus andar junto com eles ali no caminho de Emaús e eles nem o reconheceram. É porque o coração deles ainda não estava transformado, não estava mudado. Depois que o coração foi transformado, foi mudado, aí houve a disseminação da palavra de Deus e até hoje a gente leva a palavra de Deus como Jesus mandou. Porque aí tem que ter uma mudança, como eu falei ontem, de coração e não coração, carne, órgão humano. Coração, sentimento, sabe? Amor. Eu não sei, eu falei isso ontem, Célia, esse tipo de coração. Falou. Coração não é um órgão. Deus fala assim, eu não vou te arrancar dentro de um coração de pedra dentro do seu corpo de carne. Ele não está falando de um órgão. Ele está falando do sentimento, uma dureza de coração, uma falta de aceitação das coisas de Deus, das coisas boas que só Deus pode fazer por nós e faz. Por que ele não faz? Porque não deixa, por causa da dureza do coração, né? A gente está cansado de ver lá em Ezequiel, capítulo 36, que vai falar, eu vou arrancar de vós, eu darei para vocês um coração novo e porei dentro de vós um coração de carne. Eu tirarei o coração de pedra dentro da vossa carne e vos darei um coração de carne. É aquele amoroso que aceita o que Jesus fez, né? Temos incrédulos? Alguns, infelizmente, mas a pessoa é incrédula até ela precisar do Todo-Poderoso, até ela precisar, né? E Jesus em carne, né? Em carne e osso ali. Andando, ensinando, e nem o irmão dele, Tiago, porque aqui na palavra, no João capítulo 7, versículo 5, fala, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Olha que coisa, né? Andando do lado, vendo, carne e osso, né? E hoje, quantas pessoas, né, se dizem andar com Jesus, pode até andar, mas não crê no que Jesus faz, não vê ele como nosso Salvador, como, sabe, eu não sei explicar, Elcio, peraí, eu queria arranjar uma palavra. Uma palavra é de você ver a soberania de Jesus na sua vida. É isso aí, dá para entender? É isso que eu queria falar. Olha, a nossa mente humana, a palavra de Deus vai falar para nós, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo entendimento. Não é assim que está escrito? Eu vou achar que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. É isso. A gente... Não vos transformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos. Edna, bom dia, irmã. Não interessa se tem divindades, deuses por aí afora e tudo. E o que interessa é que você tenha o Todo-Poderoso. Paulo falava, esse que eu sirvo, invisível. O Todo-Poderoso. Pode ter 1 milhão no mundo, e tem. Entidade, tudo quanto é coisa que tiver no mundo. Mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Eterno. Onipotente, só ele, onipresente, onisciente. Não existe. Só o nosso, né? Entendeu? E quando Jesus vem como homem na terra e anda aqui como homem na terra, ele tinha poder, não usou nenhum. Só usou o poder de curar as pessoas. Aqueles que conheciam ele, o conhecia, mas não criam no que ele ia fazer. Alguns. E o interessante, Célia, sabe o que é? No caminho de Emaús, as pessoas
Trata o nosso Deus como pessoa. Como isso, Eva? Sendo que Ele é o Senhor. É o Todo-Poderoso, soberano. É isso, a palavra é isso. E não é hoje. da terra, é do universo. Tiago, irmão de Jesus, andava com Jesus, mas não conhecia a soberania do nosso Deus. Muitos hoje falam que caminham com Jesus, mas não dão valor à soberania do nosso Deus. Não consegue ver a grandeza daquele que nós andamos, na companhia daquele que nós andamos, né? Saber que Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece os pensamentos, Deus com letra minúscula, nenhum conhece o nosso pensamento. Só o nosso Deus. Célia, o poder de Deus, ele é tão grande, ele não é maior por causa da incredulidade. Eu estava vendo uma cena outro dia, um assaltante chegou para uma senhora armado. Eu vi. Ela levantou a mão, ela fez uma oração de pachúrica. O cara caiu duro para trás. Ela teve que orar por ele. Aí ela correu e orou para ele, aí veio a turma lá e acudiu ainda. Eu vi. Ouça. O que é guardado pelo Todo-Poderoso, o maligno não toca, está na palavra. Não toca, gente, não toca. Está na palavra. Você só tem que crer. Edna, bom dia, paz. Paulinho, você tem que crer. Você só tem que crer nisso, né? A gente precisa de deixar Deus criar dentro do nosso ser vivente, nossa alma vivente. Porque eu não estou falando de coração órgão, de novo vou falar. Cria em mim, ó Deus, como Davi falou, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É isso que nós queremos. Entendeu? Né? E não é coração órgão, que tem os batimentos cardíacos e bombeia sangue, não. É coração afetuoso, misericordioso, amoroso, bondoso, que crê verdadeiramente que somente coloca a vida, né, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Confia verdadeiramente. Ontem o irmão Alcir, ele levou Isaías 46, né? 56, 46, eu faço maior confusão. Que fala assim: deixa eu ver se eu marquei aqui. Nenhuma arma forjada contra ti terá sucesso, né? Nenhuma arma. Quando você está na presença do Deus Todo-Poderoso, você é guardado, protegido. Eu falo assim, nosso Deus, Ele guarda, Ele protege. A gente tem que ter essa segurança, sabe? A gente tem que viver com essa fé genuína naquele que a gente serve, naquele que nos separou, nos escolheu. Os apóstolos, depois da ressurreição, quando veio o Espírito Santo sobre eles se tornaram novas criaturas. Aonde eles passavam, havia cura, havia milagre. Se ainda não está acontecendo no nosso meio, porque a nossa fé ainda não está tão fortalecida. Mas acontece, né? Ainda, né? Acontece, mas eu estou falando assim, poderia acontecer muito mais se realmente a gente, sabe, se entregasse verdadeiramente, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles, sabe, eu falo assim, não é à toa que a gente fala todo dia, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Não é à toa, não é como que fala? Jargão? Jargão. Não é um jargão. Não, aqui ó, ainda que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías isso, 43. Hoje a gente está aqui falando isso assim, confia, né, no Deus que você serve, entrega tudo na mão dele. Não existe meia fé, não existe meio buraco, meio cristão, tudo pelas metades, mal feito. Ou é ou não é. Então, irmãos, não tem como não tem como um santo, uma entidade, um outro Deus estar em lugares diferentes ao mesmo tempo.
Não existe. E nem ouvir Não tem. uma oração minha e da Célia, da Eva e da Maria e da Edna ao mesmo tempo. Só o nosso Mas Deus. o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Entendeu? Isso derruba todas as teses de todas as outras pessoas. Então não tem como ser atendido. Não tem como santo fazer milagre. Ele fez um milagre aqui, fez um milagre lá, fez um milagre... Não faz, né? Não tem, não existe. E as pessoas insistem em pregar a mentira pro povo. Tem um louvorzinho que fala, só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Não tem como, entendeu? Então as pessoas insistem em ficar mentindo, em não falar a verdade para os outros. Seria tão bom se a verdade fosse pregada a todas as nações, do jeito que tem que ser. Pregada a palavra, não use costumes. Aí eu aprendi assim, vou ensinar assim. A minha doutrina é essa, eu vou ensinar assim. Está ensinando errado. Irmãos, E outra, vai ser cobrado, né? Por quê? Porque está ensinando mentira para os outros. Irmãos, Jesus ele veio para libertar os cativos, trazer vista aos cegos, para fazer forte os que está fraco e cansado, curar suas feridas. Ele veio para os doentes, né? Ele veio para nos curar, para nos libertar, para nos dar força. A gente vê como é diferente o povo de Deus, né? Como que a gente vê como que a pessoa, ela pode estar passando por um momento de... Eu conheço irmãzinhas que elas estão passando por um momento de tanta dificuldade na vida delas, mas elas têm uma paz interior que só o nosso Deus pode dar. Ele está junto, ela sente a força dele, ela sente, né? Que não está só, não está só. Quantas pessoas hoje estão jogadas num quarto por depressão, porque um dia foram excluídos, porque um dia se rejeitados, se sentiram rejeitados. Por quê? Porque não conhecem o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não faz diferença entre nenhum dos seus filhos. Para ele, todos, ele ama com amor do mesmo tamanho. É um Deus que cura as rejeição, né? Ele entra naquele vazio, naquele lugar que você foi rejeitado, e ele fala, eu te amo, você é precioso para mim. Aleluia. Eu te amo, você é muito precioso. E ele entra ali onde você está na escuridão e ele traz a luz, traz vida, tira você da depressão, do síndrome do pânico, porque você não caminha mais sozinho. Você não caminha mais sozinho. Ele dá a mão, ele caminha com você. É esse Deus que nós servimos, sabe, irmãos? Quantas crianças, quantos jovens hoje estão com depressão, estão perdidos, sozinhos, Completamente. né? Completamente, porque não conheceram esse Deus. E a partir do momento que esses jovens entram para... Eu estava vendo, né, a nossa igreja, está tão bonito, irmãos, está tão lindo, os jovens todos unidos ali, né? As outras igrejas, eu vejo lá na Maria, os jovens tudo junto, eles se unem, né? Um ajuda o outro, um ora pelo outro, porque tem Deus na vida deles. E é diferente uma vida em Cristo, totalmente diferente. Então é isso hoje. Hoje a palavra veio falar assim para nós. Confia, crê e vive verdadeiramente na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Não vive por viver, falar, eu acredito em Deus. Não é assim. O Romanos capítulo 8 vai falar uma coisa assim: todos os que são guiados pelo Espírito Santo, os que deixam ser guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Amém. As pessoas tratam Deus como pessoa comum, né? Ele não pode Ele ser, não pode ser. não pode O ser. soberano todo-poderoso da nossa vida. Ele é o né? soberano. E
E a gente tem que aprender, irmãos, uma coisa que eu falo, eu canso de falar. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, igual a turma fala, não. O Espírito Santo é Deus. Vive do nosso lado, constantemente, dentro de nós, ajudando, empurrando se precisar, batendo se precisar, pegando no colo, curando, tratando, sabe? Fazendo tudo que o ser humano precisa, mas aí a gente só tem que deixar ele agir. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar pelos enfermos. Quero continuar orando, irmãos, pela netinha Docimar. Que vocês entreguem ela na presença de Deus Todo-Poderoso junto com a gente aqui, né? A Emanuele. Que Deus Todo-Poderoso esteja lá com ela, que Deus toque nela, cure. Coloque a mão poderosa sobre ela, Pai, lá no leito de dor onde ela está agora, que a tua mão esteja sobre ela, tocando ela. Lava ela com teu sangue precioso da cabeça aos pés, Senhor. Oh Deus, visita Emanuele, Pai. Traz força, vigor, cura toda bactéria, toda enfermidade, toda infecção. Cura aquele sangue, Senhor, cura, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Entregamos, Senhor, junto com a Emanuele, a Rose, a sogra da Carol, da minha sobrinha, que está com câncer. E nós entregamos a Rose na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus possa tocar a Rose. O Atos, Pai. O Luiz fez a cirurgia, Pai, nós entregamos ele, a recuperação dele. O Paulo Inácio, o pastor Paulo Inácio ainda está em estado grave. Ontem falei que a irmã está em estado ainda. O Márcio, que fez a cirurgia do rim. A Renata, né, Eva? Nós entregamos a Renata na presença de Deus Todo-Poderoso. A vida da Renata, toda a família da Renata, nós consagramos a Ti, Senhor, nesse momento. Marília, Esther, o seu Adolfo, muitas pessoas, irmão. A Renata, nossa amiga, a irmã Renata, a Ângela, a Thalita, a Joelma, a Letícia, o Enzo e Maria, João Guilherme, o Hugo, todos, o Fabiano, todos na presença, minha irmã Raquel, que está com infecção de urina, e entregando ela na presença, vou até marcar aqui, a minha irmã, já está aqui, minha irmã Raquel, entrego ela na presença de Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. A Sofia, Pai, entregamos a Sofia na Tua presença, todos eles. Também entregamos a aposentadoria da Eva, da Clemência, da Edna, do Maurinho, tudo nas Tuas mãos poderosas, pedindo a Tua bênção, que o Senhor venha tocar, curar, como sempre fez, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, nós cremos em Ti, Senhor, na Tua soberania, no Teu amor, no Teu cuidado. Por isso nós viemos aqui com esse caderninho de oração, colocando na mão dEle. Ele é que pode todas as coisas. Nós queremos, mas quem pode fazer é Deus. Então está aqui, Senhor, coloco na Tua presença e toda a nossa oração ela é feita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos, né, Eva? Amém? Irmãos, e era essa mensagem, né? Que nós possamos ter o nosso coração aberto para aceitar tudo de bom que Ele tem para nós, para cada um. Amém. Somente isso, aceitar. Amém? Eu vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém vai agindo impedir. Deus, quem impedirá? Ninguém, Fique né, na paz do irmã? Senhor, bom dia. Edna. Hoje é quinta, né, Sério? Quinta-feira. Edna Paz, Até amanhã. Pastora Maria, 7 horas da Ana, manhã. entrou mais irmãos, só que saiu todos os nomes aqui. Entrou a Andréia, entrou Andréia. a Edna, a Dona Ana, mais, a Eva, a Maria. Mas mais alguém? fiquem na paz, a gente não consegue ler, Não só vem consigo. 2 nomes agora aqui. Sandra, fica na paz do Senhor. Amém? Amém? Irmãos, então até amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã tem live de manhã e à tarde. Amém? Fique na paz do Senhor. Semana Deus passou abençoe. voando, né, irmãos? Muito rápido. Muito rápido. Ana, Paz e graça. paz, irmã. A Ju entrou. A Ju.
Pai, Ju. Coraçãozinho.